Professor, eu tô bem triste porque, na verdade, eu acabei de filmar no trabalho e agora eu acabei de ver que ele cortou em 9 minutos porque o espaço acabou. Eu tive que desinstalar meu Spotify agora para abrir mais espaço. E, enfim, vou voltar e fazer tudo de novo que eu tinha feito. Então, eu parei falando sobre os objetivos. Então, meu objetivo principal seria entender as mudanças ocorridas nos vínculos entre a Vila Residencial, a UFRJ e o poder público entre os anos de 2006 e 2017, procurando traçar um parâmetro atualizado da relação entre essas três entidades. Então, esse seria o objetivo geral, o objetivo mais importante, que iria nortear o meu projeto. Os outros 3 objetivos específicos seriam estabelecer conexões com os moradores da Vila Residencial, de modo a melhor compreender as demandas e reivindicações políticas da comunidade, analisar a relação histórica que conecta a formação da UFRJ à constituição da própria Vila Residencial e, por último, tentar buscar, junto às esferas governamentais, propostas de intervenção que possam vir a promover a concretização das exigências da comunidade, estabelecendo, desse modo, o efetivo acesso dessa população a seus direitos e à sua cidadania. Então, essa seria a gama de objetivos que eu, procuraria concretizar ao longo do projeto. A revisão bibliográfica. Bom, eu usei um livro principal para nortear minha pesquisa sobre a vila. Não existe muito material acadêmico produzido sobre a Vila Residencial da UFRJ, então esse livro é meio que a bíblia desse assunto, porque acho que foi o único livro publicado sobre a Vila Residencial, e ele traz um panorama muito bom em relação à história da Vila Residencial e em relação a algumas outras questões que permeiam a vida na comunidade. Esse livro se chama Próximo do Saber, Longe do Progresso, História de uma Vila Residencial no Campus Universitário da Ilha do Fundão, publicado pela editora da UF em 2014, Niterói, e escrito pela antropóloga Letícia de Luna Freire, também doutora em antropologia pela Universidade Federal Fluminense, no campus de Niterói. Além disso, eu usei 3 artigos de um programa chamado CIG Memória, na verdade, Projeto Memória, da UFRJ, da CIG UFRJ, feito em 2007. 2 deles sobre a história da própria instituição, da faculdade, e um deles sobre a Vila Residencial. Então, esses dois artigos sobre a UFRJ se chamam, primeiro, o campus da UFRJ na Ilha do Fundão, atualização da análise de sua localização e organização espacial, da Maria Lúcia Ribeiro Vilarinhos. O segundo se chama Das Ilhas à Cidade, a materialização da cidade universitária da Universidade do Brasil, do Antônio José Barbosa de Oliveira. E o último, que é sobre a Vila Residencial, se chama A Vila Residencial da UFRJ, Visões de uma Trama Social, da Vera Valente. Também utilizei 3 artigos do livro Vida sob Cerco, organizado pelo Luiz Antônio Machado, e apesar desse livro tratar mais sobre a questão da violência nas comunidades do Rio de Janeiro, também é possível traçar alguns paralelos com a Vila Residencial. Apesar de eu não considerar a Vila Residencial uma favela, pela questão dessa ausência de violência, eu acho que existem muitas características de áreas marginalizadas que podem ser encontradas na Vila Residencial. E algumas das questões associadas às localidades também podem ser encontradas na comunidade da Vila Residencial. Então, como esses 3 artigos também trazem um pouco da questão da identidade política, eu também utilizei eles para a realização do projeto. Os artigos são Violência, Crime e Polícia, o que os favelados dizem quando falam desses temas, do Luiz Antônio Machado, o próprio organizador do livro, da Márcia Pereira Leite. O segundo chama Morte e Vida Favelada, do Luiz Carlos Friedman. E o último chama Favela e Comunidade, da Patrícia Burman. E o último artigo que eu usei para a realização desse projeto é um artigo de 2001 da Nancy Fraser chamado Da Redistribuição ao Reconhecimento, Dilemas da Justiça numa Era Pós-Socialista, que também vai trazer um pouco dessa questão de reconhecimento político e, enfim. Essa foi a bibliografia que eu utilizei para a realização do projeto. A hipótese do projeto é a seguinte. O projeto sustenta-se sob a hipótese de que, apesar de ter recebido auxílio governamental em 2009 para a melhoria infraestrutural da localidade, a Vila Residencial ainda sofre com sua invisibilidade frente ao poder público e ao UFRJ e com as consequências resultantes desse quadro, como a precariedade de suas moradias, as enchentes decorrentes da maré alta e a falta de integração da comunidade ao resto da cidade. Então, em 2009, houve esse auxílio do poder público na comunidade, houve obras de pavimentação, obras de urbanização, saneamento básico, que melhoraram muito a condição de vida dos moradores. Mas, ainda assim, existem muitas coisas que necessitam de melhora e
enfim, de um pouco mais de atenção do poder público. Essa é a minha hipótese, de que apesar dessas melhorias ainda tem muita coisa que ser feita, e é explorar o que deve ser feito e o que os moradores acreditam que precisa ser feito. A metodologia eu coloquei dividida em 3 partes. A primeira seria o recolhimento de dados bibliográficos, que, como eu disse, não são muitos sobre a vila residencial, mas sobre o UFRJ até que tem uma boa quantidade de coisas, e aí fazer um apanhado geral desses artigos e, enfim, dos livros publicados sobre o tema, né, da vila residencial e da UFRJ, da história dessas duas entidades. O segundo seria a análise documental, e aí a análise documental das relações entre a UFRJ e a vila residencial, e da vila residencial com o poder público. E aí eu pensei que esses documentos poderiam ser obtidos através de órgãos públicos, através da própria universidade e através da Mavila, que é a Associação de Moradores da Vila Residencial. E por último seria a própria observação participante. Como eu disse no começo, eu moro na Vila Residencial, apesar de eu não ter muito contato com os moradores, mas pelo fato de eu morar lá, né, isso acabaria facilitando muito um possível contato com aqueles moradores para realmente entender as suas demandas e as suas reivindicações e os problemas que eles sofrem. Além disso, eu coloquei aqui realização de entrevistas semi-estruturadas com moradores e com representantes políticos da comunidade, da UFRJ e do governo do estado do Rio de Janeiro. Representantes do governo eu acho que é um pouco mais complicado, eu coloquei aqui, mas eu acho que talvez não seria possível por causa de tempo e também por outras questões. Eu não tenho certeza, na verdade. Então, talvez, para analisar essa relação do governo, do próprio governo do município do Rio de Janeiro com a vila residencial, seria melhor eu simplesmente utilizar a análise documental e não essas entrevistas semi-estruturadas. Então, seria uma pesquisa bibliográfica, documental e semi-etnográfica. Ou etnográfica, né? Eu usei esse termo semi-etnográfica, mas não sei bem se isso configura uma pesquisa etnográfica. E a questão de eu ter colocado entrevistas semi-estruturadas é porque eu não queria uma coisa totalmente focada, né, que a pessoa não pudesse fugir do tema. Eu queria dar mais liberdade para a pessoa falar, mas ao mesmo tempo eu não queria que ela falasse desenfreadamente qualquer coisa. Então, essa entrevista semi-estruturada seria mais para garantir uma espécie de norteamento da conversa, mas ao mesmo tempo abrir espaço para ela trazer questões que eu não tinha até então considerado. Então, essa seria a justificativa porque eu escolhi entrevistas semi-estruturadas, não entrevistas abertas ou estruturadas. Eu acho que é isso. A última coisa que eu esqueci de falar foi o título, né? Que era para eu ter falado no começo e esqueci. E, enfim, eu vou falar agora. O título do meu trabalho foi Vila Residencial, entre o esquecimento e a luta pelo reconhecimento. Eu acho que eu falei tudo que eu tinha que falar. Mais uma vez, não sei em que horário a senhora está assistindo isso, então bom dia, boa tarde, boa noite. E, enfim, aproveite o resto das suas festas, professora. Beijo, beijo.